liberdade e da consciência. Muito obrigado pelas suas informações e a gente vai seguir falando sobre este assunto. Porque hoje é o Dia da Consciência Negra, que é celebrado no dia 20 de novembro. Essa data ela chama a atenção para a necessidade de combater o racismo e o preconceito. Mas você sabia que em muitas expressões usadas no dia a dia, o racismo está ali, impregnado? É o que a gente vai ver na reportagem. A consciência negra, o combate ao racismo estão entre as conversas dos jovens. Para eles, é inaceitável que os casos ainda ocorram nos dias atuais. Sabe aquelas brincadeiras em escola? Ah, você é preto, tal, questão de cor. Eu acho isso inadmissível porque, né, uma instituição pública, as pessoas teriam respeito pelas pessoas, ainda mais com o passado que a gente tem no nosso país. E eu acho que a gente é uma raça muito miscigenada, escravos, africanos, indígenas. Eu acho que não poderia existir essa parte do racismo aqui, principalmente aqui no Brasil. O Robert já passou por essa triste experiência na adolescência. Sofri bastante, mais no tempo de escola, assim. Hoje em dia, assim, é mais por conta do jeito que eu sou, tipo, de dança, esse negócio assim, sofre ainda um pouquinho, assim. O que eles te chamavam antes? Chamava de pretinho, esse negócio falava do cabelo, essas coisas, assim. E como é que era encarar aquela situação? Olha, no tempo era bem difícil, assim, tipo, machucava muito, né? Magoa, né? Só que aí, hoje em dia, assim, eu aprendi a lidar mais com isso tudo. Eu aprendi a me amar mais, eu me sinto muito melhor hoje em dia com o que eu sou. Racismo, preconceito andam juntos há tempos. E hoje muitas expressões ainda remetem a esses termos pejorativos, usados de forma negativa em relação a alguém, principalmente ao negro. Como a expressão criado mudo, utilizada para nomear o móvel, né, que está no quarto, próximo à cama. A expressão feito nas coxas, a expressão meia tigela, quando a gente quer desqualificar o trabalho de alguém, né? Aí fala, isso aqui é um profissional meia tigela. Então isso é uma expressão também racista. A expressão mulata é uma expressão racista. Tem algumas que alguns linguistas defendem por ter uma possível outra origem, mas existem diversas que foram trazidas para o vocabulário para se referir a características negativas, sempre remontando à pessoa negra. Por exemplo, a expressão inveja branca, né, ovelha negra, são expressões que desqualificam, de algum modo, a negritude das pessoas negras. Outras expressões racistas também são muito usuais, sempre com uma conotação negativa e usadas amplamente na sociedade. O racismo, por exemplo, quando eu tento diminuir ou embranquecer alguém, né? Diminuir a sua negritude ou embranquecê-lo chamando-o de moreno, por exemplo, pedindo para a pessoa alisar o cabelo, vamos alisar esse cabelo, né? Vamos cortar esse cabelo. São expressões que, mesmo que a pessoa não identifique na hora em que ela está dizendo, traduzem sim um racismo estrutural, um racismo velado, mas que existe. A partir do momento em que eu tomo consciência de que essa expressão ela tem uma origem negativa, que é uma expressão racista, e ainda assim eu continuo a utilizá-la, aí eu estaria cometendo, né, essa agressão de uma forma consciente. O Dia da Consciência Negra nos convida a refletir sobre a importância da igualdade racial, a história e as contribuições dos negros para a construção do Brasil, além de reforçar a necessidade de uma sociedade justa e inclusiva para todos. A data faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi ganhou respeito e admiração devido suas habilidades como guerreiro e lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial do Brasil. Hoje, no Brasil, a luta tem sido em fazer cumprir as leis em defesa da população negra, que traz punições para quem comete atos racistas, também com base na Constituição Federal Brasileira. Então, a partir dos fatos sociais,
É possível, sim, ir readaptando esse ordenamento, é possível ir o adequando a partir do momento em que a gente vê a efetividade ou a falta de efetividade de uma norma. Talvez seja interessante reformá-la. Por exemplo, na questão do racismo, talvez a gente pensar em punições mais bem aplicadas ou em formas melhores de aplicar a punição. Então, sempre é possível, sim, pensar em reformulação normativa, e isso cabe às autoridades legislativas. Mas essa não é uma luta de uma única raça. A educação, a partir da família, pode mudar os relatos futuros. Um grande meio de combater esse racismo estrutural seria educando as pessoas para tomar um lugar antirracista dentro da sociedade. Não é somente não ser racista, mas é lutar em combate ao racismo. E esse papel ele é de todos, não é só daquele que sofre a violência racial, mas toda pessoa que vive em sociedade, ela deve estar compromissada à busca dessa igualdade material. E a gente continua falando sobre o Dia da Consciência Negra e a importância da igualdade racial e o combate ao racismo. Estamos aqui com o professor Luiz Fernando França, ele que é pesquisador e professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente neste dia. Professor, a gente viu agora há pouco na reportagem que o Dia da Consciência Negra, ele se reflete, aí ele é comemorado no dia da morte de Zumbi dos Palmares, que foi um importante líder que lutou pelos direitos dos negros aqui no Brasil. Mas essa data, além disso, ela traz quais reflexões? Bom dia. Primeiramente quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui trazendo o tema, discutindo essa tão importante temática da população negra. Quero fazer também um registro inicial, agradecer a vocês da TV Tapajós pelo constante movimento de cobertura que vocês fazem da pauta, né? A gente estava fazendo até um balanço esses dias e em relação aos projetos que a gente coordena na cidade, em Santarém, temos várias reportagens sobre as afrotecas, agora mesmo mais uma reportagem. Isso é importante para nós, né? Porque Dia da Consciência Negra é o dia de nós celebrarmos, festejarmos a consciência, né? E ao mesmo tempo é um dia de reflexão, como você mesmo apontou, né? É um dia de reconhecimento, né? De reconhecimento da existência do racismo, da sua função estrutural, da sua função de destruição e de violência da população negra. E também é dia da gente pensar um pouco também no protagonismo negro, né? No sentido de desconstruir. Você mesmo falou da importância de Zumbi, que foi um ícone, um marco, né? Um protagonista dessa resistência. Então, consciência negra ao mesmo tempo, reconhecer, né, a existência do racismo, porque nós vivemos num país que nega a existência do racismo, né? Que prega, que defende o mito da democracia racial. No Brasil não existe racismo. Então, falar em consciência é falar em movimento, é falar em reflexão, é falar em percepção, né, dessa realidade dura que nós negros vivenciamos. E, ao mesmo tempo, é falar desse processo, né, de resistência contínua, histórica, né, de desconstrução da imagem negativa, passiva que a gente ainda tem, né, numa série de discursos, e projetar justamente esse protagonismo negro. Professor, a gente lembra que nesta data ela é comemorada em relação a Zumbi dos Palmares, essa morte, essa luta, que enfrentou inclusive diversos desafios e por isso se tornou um ícone aí relacionado à luta do povo negro. Hoje ainda existem desafios a serem cumpridos, ainda existem desafios e barreiras a serem quebradas nesta sociedade? Muitos desafios, né? O Dia da Consciência Negra é um dia simbólico pela morte, né? E obviamente pela resistência, mas nós precisamos falar da vida, né? Da vida da população negra. Semana passada mesmo, nós
foi divulgado uma reportagem, um material, um relatório, na verdade, sobre pele-alvo, né? A bala sempre encontra o corpo preto, né? E nesse relatório pele-alvo fala que a cada 4 horas, em 8 estados brasileiros, incluindo o Pará, a cada 4 horas uma pessoa negra é morta pela polícia. Então, a segurança pública, a violência policial, a pele-alvo, né? A bala, é muito forte o título do relatório, né? A bala sempre encontra o corpo negro. Né? Então, a violência policial. Na reportagem que vocês acabaram de mostrar na Afroteca Lelê, que eu quero parabenizar, inclusive, toda a equipe do CEMEI Maria Raimunda, surgiu o tema da intolerância religiosa, né? O ódio religioso, essa hierarquia entre religiões. Eu não vou participar porque a minha religião não permite. Então, isso também é muito sintomático no Brasil. A questão da terra, né? A titulação das comunidades quilombolas, a questão da educação, né? A implementação da Lei 10.639. Nós completamos esse ano 20 anos, né? 20 anos da Lei 10.639, que institui o ensino de história e cultura afro-brasileira, que obriga, né? Veja bem, foi preciso uma lei para obrigar a escola pública ou particular a ensinar sobre negro, ensinar sobre a nossa luta. Então, assim, eu estou listando aqui vários desafios e a lista é enorme, a lista de negações, a lista de retirada de direitos, né? A questão da saúde, um tema muito importante, a ocupação de espaços, né? Espaços de poder. Por exemplo, quantos vereadores negros nós temos em Santarém? Quantos prefeitos percebidos como os negros nós já tivemos na nossa cidade? Então, assim, tudo isso é sintomático e é parte daquilo que a gente chama de racismo estrutural. Professor, a gente viu agora há pouco que você comentou para a gente sobre os desafios relacionados à educação. A Afroteca em Santarém, ela é um exemplo para todo o Brasil de educação antirracista e fortalecer isso nas crianças é um papel importante. Hoje, como exemplos, idealizador do projeto da Afroteca, o que é levar esta educação à escola? O que é incentivar essas crianças a não ser apenas não racistas, mas lutar para serem antirracistas? Conte para a gente um pouco sobre esse projeto e a importância da implementação dele para Santarém e como exemplo para todo o país. É muito importante isso, né? E a Afroteca é consciência, sabe? A Afroteca é um exemplo, é um equipamento, é uma tecnologia no qual a gente pode perceber a consciência negra, porque ela surge da percepção do racismo entre as crianças, ela surge de reflexões sobre o racismo e ela é também um equipamento de resistência, né? De ensinar desde a primeira infância o respeito, a importância das diferenças, do protagonismo negro, da ancestralidade, de construir junto com a criança, porque não é ensinar, não é simplesmente inserir isso na cabeça da criança, mas é ir construindo junto com ela um movimento de educação para as relações raciais, né? As Afrotecas de Santarém são as primeiras do Brasil, né? E aí, essa é a questão, né? Olha como que a gente tem uma notícia muito boa para dar. As Afrotecas que estão comemorando um ano de existência são as primeiras do Brasil pensada para crianças pequenas e bem pequenas. Ao mesmo tempo, nós estamos há 20 anos de uma lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, olha só o atraso. É avanço, sim. As Afrotecas, elas significam uma revolução na educação infantil em Santarém. Santarém é pioneira nesse processo. Então, falar disso, construir essas relações desde a primeira infância é muito importante. E aí trazer a família, né? É isso que é importante falar também aqui. Não dá para fazer educação antirracista sem envolvimento dos pais, dos responsáveis, das mães. Então, essa relação que ficou claro na reportagem da Afroteca Lelê é muito importante. Ao mesmo tempo que você vai educando os filhos, você permite esse acesso
em casa também, na reflexão com as famílias. É assim que a gente combate. Professor, e para a gente encerrar, a gente observa o Brasil como um país que sofre diretamente influências da população negra. A gente vê na música, a gente vê na diversas culturas, na alimentação, no comportamento. E isso é muito triste, não isso, mas é triste o fato do Brasil ainda ser um país muito racista. E a gente ainda ter dados, como você pontuou agora há pouco, da morte da população negra no país. Essa situação também deve ser pensada e deve ser refletida dentro desse Dia da Consciência Negra? Com certeza, né? Hoje é um dia simbólico, mas a gente precisa falar disso todos os dias, o ano todo. Inclusive, isso é tema do nosso debate neste mês, né? E por isso que eu valorizo e parabenizo vocês pela cobertura dos nossos projetos. Porque, independente de novembro ou do Dia da Consciência Negra, que é um dia importante, a pauta tem que ser trabalhada todos os dias. Todo dia é dia de falar do preto, da preta, das mulheres negras, dos seus problemas, né, dessa necessidade que nós temos de dar mais dignidade, oferecer mais dignidade, vida em abundância e direitos à população negra. Então, é estrutural, mas o movimento antirracista, a resistência, ela tem que ser contínua e progressiva, no sentido da gente poder, nos vários aspectos das nossas vidas, nós reconhecermos a existência da pauta. Por exemplo, aqui em Santarém, são 12 comunidades quilombolas. Aqui na frente da cidade tem uma comunidade quilombola. Muita gente não sabe disso. Por quê? Porque isso é fruto de toda uma retirada de direitos, uma invisibilidade. É fruto do nosso racismo estrutural de todos os dias. Gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por pontuar um pouquinho sobre essa data. Obrigado, professor. Eu que agradeço.